Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Na videoaula da unidade 3 falaremos um pouco sobre os primeiros passos para uma pesquisa científica. Para isso, falaremos o que é uma pesquisa, as etapas, seu delineamento. Bom, o que é uma pesquisa científica? Primeira pergunta, né? O que eu quero investigar? O que eu quero conhecer sobre um assunto ou sobre um tema? Então, a pesquisa científica, basicamente, vai ser esse trilhar, esse caminhar para você conhecer algo ou alguma coisa, para você obter esse conhecimento sobre essa coisa ou sobre um fenômeno. Então, a pesquisa científica basicamente é isso. E para você realizar, você precisa traçar métodos, técnicas, utilizar autores, conceitos, termos. Então, você precisa construir um conjunto de elementos sistemáticos e rigorosos disponíveis na atividade científica. Então, vamos lá conhecer cada um deles. Para desenvolver essa pesquisa, é necessário 6 passos, porém, discutiremos aqui detalhadamente cada um deles. O que é que compõe uma etapa de preparação de uma pesquisa? Primeiro, a tomada de decisão. Para essa tomada de decisão, é importante que você leia sobre as temáticas. O que é que os clássicos trazem sobre essa temática que eu quero investigar? O que é que os estudos atuais trazem? Isso vai lhe dar um panorama geral e vai lhe ajudar a tomar uma decisão sobre o tema. Consequentemente, também vai lhe ajudar a definir o objetivo do que você quer investigar especificamente sobre o tema. Também temos uma etapa que é do plano de trabalho, que você vai planejar como realizar ou tornar viável essa pesquisa. E para isso vai ser importante refletir: necessito de uma equipe de trabalho? Posso realizar essa pesquisa sozinha? Como a gente está falando aqui em projeto de pesquisa, TCC, provavelmente você vai realizar a pesquisa sozinha ou sozinho, mas claro, com a ajuda do seu orientador. Você vai precisar de recursos financeiros ou de um auxílio para poder estar fazendo essa pesquisa? Qual é o seu tempo disponível para fazer isso? Você tem 1 semestre? 2? Você vai precisar planejar e detalhar cada passo a passo. Nas fases da pesquisa, temos o tema, que você vai delimitar o que é que você quer desse tema. A partir disso, você vai levantar os dados a partir das bibliografias já existentes. Se for uma pesquisa histórica, você vai analisar documentos. Você também pode obter esse levantamento a partir do contato direto, caso sua pesquisa seja em alguma comunidade tradicional. Isso pode lhe ajudar nessa etapa do planejamento. Também vai ser necessário você elaborar o problema ou a questão de pesquisa, que basicamente vai ser alguma lacuna ou alguma ausência que você sinta na literatura científica a partir do que você leu. Então, você vai elaborar esse problema, essa questão, a partir disso. Ou a partir de uma necessidade profissional, também na sua área, né? Então, você vai elaborar esse problema ou essa questão. Também vai ser importante você definir termos e conceitos, porque temos termos, pessoal, por exemplo, o termo diálogo. Ele é discutido por vários autores. Um dos mais conhecidos é o professor Paulo Freire. Quero discutir esse conceito a partir da perspectiva de Paulo Freire? Quero adotar uma outra perspectiva de um outro teórico? Então, você vai precisar definir isso também. Com relação às hipóteses, a hipótese é uma proposição sobre o problema de pesquisa, a partir do problema de pesquisa, no intuito de você validar essa proposição a partir da sua coleta de dados, ou refutar, ou reformular.
Também vai ser importante você indicar nesse planejamento as variáveis, né, que influenciam e que compõem essa temática da pesquisa. Também vai ser importante delimitar o tema, pessoal. Não dá para a gente conhecer tudo sobre uma temática. Então, é importante delimitar. E essa delimitação você pode estar especificando e detalhando a partir da amostra, que é uma parcela do universo que você pretende investigar. Ah, quero fazer uma pesquisa em uma escola. Você quer investigar aluno, professor, diretor, trabalhadores? Não. Qual vai ser seu foco? Aluno, professor, aluno de todas as séries, de todas as séries do ensino médio, ou só das turmas do segundo ano? O contexto vai ser uma escola situada na zona rural? Vai ser uma escola indígena? Vai ser uma escola no contexto urbano? Vai ser no ensino superior? Então você precisa definir isso. Além disso, é importante também você já traçar o método que você quer. Bom, quero chamar a atenção para vocês sobre isso. Um método, uma metodologia é o passo a passo da pesquisa. Mas cuidado, pessoal, porque o termo método, pode ser usado com outros significados. Aqui, nessa aula, eu quero trazer o significado do método enquanto o passo a passo a ser investigado na pesquisa. E para cada método, tem as suas técnicas. Então, temos disponíveis um método quantitativo, que basicamente você vai analisar esses dados a partir dos números, e aí você pode fazer um levantamento ou um experimento, que é basicamente um exemplo, né, muito clássico, que é basicamente o trabalho que o IBGE faz a partir do censo, né, trazer a porcentagem, por exemplo, quantos por cento dos brasileiros se identificam com a religião cristã, tantos por cento se identificam com religiões de matriz africana, tantos por cento se identificam com a crença espírita e por aí vai. Temos também um método qualitativo. Nesse caso aqui, você vai querer entender uma concepção, uma percepção, o conteúdo de uma mensagem. Aí vamos lá. Se eu quero analisar o que, vamos dizer assim, os jornais impressos falavam da ditadura no período da ditadura, né? Então, você vai em um arquivo, resgatar os jornais daquela época, fazer uma análise documental disso. Se você quer observar, por exemplo, uma interação dentro de uma sala de aula, para entender como os alunos aprendem o conceito de evolução, você pode fazer isso através de uma observação e você também pode tentar compreender isso após essa aula, ao realizar uma entrevista com esses alunos. E aí essa entrevista pode ser estruturada ou semi-estruturada. Posso também juntar os dois métodos. E aí sua pesquisa vai ser quali-quantitativa. E aí você também vai escolher as técnicas, né, para aquilo que você quer obter enquanto resultado. Também é importante destacar que para cada método temos também o instrumento de coleta de dados. Para o método quantitativo, temos o questionário, escalas, pré e pós-teste. Para o qualitativo, temos o guia de observação direta, caso você faça sua observação dentro da sala de aula, um exemplo. O roteiro de entrevista, porque ninguém vai criar ali as perguntas na hora, né, pessoal? Então, é importante você construir esse roteiro antes. E também um guia de análise dos documentos. É importante também. Bom, de posse desses dados, você vai selecionar os dados, você vai tabular e codificar. Você, basicamente, organizar esses dados. Um exemplo. Caso eu queira fazer uma pesquisa quantitativa, vou aplicar um questionário. Esse questionário vai ser virtual, vou mandar para X pessoas. Um exemplo, mandei para 10. 4 responderam o questionário totalmente.
6 responderam parcialmente. Quando você estiver organizando esses dados, você vai pensar: devo considerar essas 6 pessoas que responderam parcialmente o questionário? Aí você vai ter que decidir. Não, sim. Se eu considerar, por que irei considerar? Você precisa justificar isso. Se não, você só vai utilizar 4. E aí você vai falar lá: das 10 pessoas que foram enviadas esse questionário, somente 4 só foram consideradas 4 pessoas, porque essas pessoas responderam totalmente o questionário. Porque isso vai influenciar nos resultados. Então, quando a gente está organizando os dados, a gente precisa também tomar algumas decisões, porque às vezes acontecem imprevistos, né? De pessoas quererem participar, ou responder, ou não, como a gente também já tinha falado na aula anterior. E aí você pode organizar esses dados em tabelas, gráficos, escalas, no caso da metodologia quantitativa. Um exemplo, né? Ou através da codificação, né, desses dados. Com os dados organizados, agora você vai analisar e interpretar esses dados. Analisar, basicamente, é estabelecer relações entre esses dados. E a partir do momento que você percebe essas relações, você vai interpretar. E você vai interpretar à luz da literatura científica e também trazendo a sua interpretação enquanto pesquisador sobre esses dados. Então é importante que na interpretação tenha os dados, a literatura científica e a interpretação do pesquisador, né? Para se ter uma discussão desses dados. Após isso, o seu relatório final está pronto, seu TCC está pronto. Você aí vai fazer uma apresentação geral dessa pesquisa, do planejamento até as conclusões. E assim você concluirá seu TCC, sua monografia, e irá apresentar para uma banca, e essa banca fará as considerações, tecerão comentários, e a partir disso é que você consegue obter o diploma do curso que você está fazendo. Então, basicamente é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês e obrigada. Até a próxima videoaula.